Planejamento no serviço social. Essa foi a temática da entrevista que eu dei para uma estudante de serviço social semana passada e eu achei muito bacana, quero compartilhar contigo. Nessa entrevista, eu tive que responder algumas perguntas. Então eu vou fazer o mesmo esquema, eu vou trazer as perguntas aqui e vou responder. E aí, claro que eu quero escutar o que tu vai achar dessa entrevista, se tu concorda, se tu discorda, se tu faz diferente, se tu tem a agregar e nos ensinar, comenta aqui que eu vou amar, tá? Como defino o planejamento no contexto da minha prática? Eu costumo dizer que o planejamento, ele é tudo para mim. Eu faço tudo de maneira planejada. Se eu sou assim na minha vida? Não sou assim na minha vida, mas no trabalho eu sou assim. Faço tudo bem planejadinho, porque ajuda muito. Para mim, o planejamento está no centro do meu processo criativo. Ele vai mostrando todos os momentos, as situações, as necessidades ali que eu preciso e que fazem eu ser mais criativa e eu conseguir pensar em soluções, identificar os problemas e tudo mais. Então, é muito bom para mim e o planejamento é o coração, é o que pulsa todo o meu fazer, toda a minha prática. A outra questão que eu também mencionei lá é a sequência lógica. O planejamento, ele te permite organizar os teus pensamentos numa sequência lógica. Então, ele faz esse passo a passo, ele te ajuda a colocar, né, no papel esse passo a passo que precisa ser feito e com isso tu não perde nenhuma ação que tu tenha que fazer e ao mesmo tempo tu também consegue ter o que vem antes do que. Porque às vezes a gente acaba fazendo uma coisa antes que gera muito mais trabalho do que se a gente tivesse feito ela depois. Então, o fato da gente conseguir colocar numa sequência lógica ajuda bastante a otimizar tempo, otimizar recursos e tudo mais. E a abertura para uma percepção de necessidades. Quando a gente planeja, a gente começa a fazer esse olhar do macro e voltar para o micro. Então, a gente olha para um todo grande, volta para o nosso micro, onde a gente vai atuar especificamente. E esta relação vai nos dando todas as necessidades, todas as competências, as habilidades, os conhecimentos que a gente precisa ter, ou que a gente vai precisar desenvolver, ou que a gente já tem e vai utilizar, ou que a gente não tem como desenvolver e a gente vai ter que achar uma solução para conseguir fazer aquilo. Então, ele vai te dar essa percepção. O processo de planejamento te permite perceber todas essas questões, todas essas nuances, para que tu consiga encontrar soluções, minimizar impactos, se tem algum ponto aí que está mais frágil para operacionalizar. Então, o planejamento ele te ajuda a fazer essa percepção, construir soluções e ter uma ação muito mais assertiva, porque tu já viu o problema, tu não vai deixar para te ver e tentar resolver quando tu já estiver lá na situação problemática. Outro ponto que é bem importante, que eu sempre faço, é a ambientação. Em todos os processos tem algo que todas as ações, na verdade, tem algo que a gente faz, que é das atitudes, que é dos nossos conhecimentos, habilidades, competências e tudo mais, como eu falei antes, mas tem algo que ele é percebido no ambiente, no clima, ele não é falado, ele não está sendo realizado no concreto. Isso eu chamo de ambientação. E o planejamento prevê justamente essa ambientação, porque no planejamento eu penso o que eu quero que aquela pessoa perceba, o que eu quero que aquela pessoa sinta, o que eu quero que aquela pessoa desenvolva naquele momento. Então, ao fazer essa reflexão, eu vejo aspectos ambientais que vão favorecer. Então, eu já falei isso em outro vídeo, sobre a questão do atendimento e da gente preparar o ambiente, quando eu falei um pouco lá da informalidade. Então, esse é um exemplo disso, mas teriam vários outros que eu poderia trazer para vocês que falam justamente do ambiente ser favorecedor de outros processos, de outras consequências, reflexos naquela pessoa para quem a gente está direcionando a nossa ação dentro desse planejamento, né? Quem são as pessoas que vão ser atingidas pelo nosso planejamento. Quais ferramentas e métodos utiliza? Primeiro, acho muito importante dizer que eu escrevo. Eu escrevo meu planejamento. E aí algumas pessoas acham, tipo, meu Deus, mas que trabalheira, para que fazer isso? Tu vai ganhar muito mais tempo no decorrer da execução do teu planejamento. Tu vai ganhar muito mais assertividade.
tu vai otimizar muito mais recursos fazendo o planejamento e escrevendo ele. Porque quando a gente escreve, a gente faz uma organização de tudo aquilo que está na nossa cabeça, na nossa mente. Ao organizar isso que está na nossa cabeça, a gente faz uma descoberta de coisas que a gente vai depois lá, se ficar só na nossa cabeça, esquecer. Então a escrita nos ajuda a materializar todos esses pensamentos, inclusive ver pensamentos, ideias que a gente teve que na prática não estão dando para ser operacionalizados por qualquer razão. Então a gente escrever é um processo de organização mental muito grande, que eu sempre aconselho todo mundo a fazer. A escrita, ela é muito boa nesse sentido. Então ela nos ajuda a fazer essa organização, que às vezes na nossa cabeça tudo parece que tem lógica e que faz sentido, mas depois, quando tu vai escrever, tu te dá conta que tem umas coisas tipo, não vai encaixar, não vai dar certo. Então é justamente isso, porque faz uma organização muito maior do nosso processo, do planejamento que a gente está na cabeça. Tabela sistematizadora. O que acontece? Depois que eu escrevo, eu passo isso para uma tabela. E nessa tabela, eu vou esmiuçar cada um dos pontos. Que muitas vezes no planejamento a gente escreve de maneira mais objetiva, mais global, né? E aqui na tabela eu vou esmiuçar. Quando o meu planejamento ele é pequeno, assim, é de menor número, pequeno eu quero dizer menor número de ações implicadas, eu muitas vezes faço só a tabela e não faço a escrita integral, tá? Mas eu sempre prefiro escrever, são situações quando eu não tenho tempo, alguma coisa assim, que eu faço só a tabela. E na tabela eu coloco objetivo numa coluna, na coluna do lado eu coloco todas as ações para alcançar aquele objetivo, e a partir de cada ação eu vou desenvolvendo tudo que eu preciso fazer, porque às vezes uma ação tu tem várias atividades ali, várias tarefas que precisam ser executadas para dar conta daquela ação que vai atingir aquele objetivo. Quando a gente esmiuça isso, tem algumas coisas que são muito interessantes. Uma delas é que tu consegue perceber bem o que tu precisa para desenvolver cada uma das ações em relação aos conhecimentos que tu tem que ter, as habilidades, se tu precisa desenvolver alguma coisa, se tem algum parceiro, algum recurso humano que tu precisa para aquilo acontecer. As questões de ambientação, como eu falei antes, tu vai conseguir também perceber em cada um desses pontos. Então tudo isso é muito interessante. E o outro ponto que para mim é crucial é que quando a gente faz a tabela e a gente começa a executar, e tu começa a dar o ok ali para a execução de cada um desses passos, tu vai vendo o teu plano ser realizado. Tu vai percebendo que o teu planejamento está sendo executado tal como tu planejou, ou então tu vai percebendo que tem algum erro, que tem alguma coisa que precisava ser adequada, que num próximo planejamento tu precisa mudar, mas tudo isso tu vê quando tu faz essa tabela, justamente porque tu vai alcançando, vai conquistando alguns passos ali. E isso também é muito bom para te deixar motivada, para tu conseguir trabalhar, por exemplo, quando a gente faz isso em atendimento, com planos, junto com os usuários, para os usuários perceberem as suas aquisições, as suas conquistas. Isso é muito motivador, porque muitas vezes as nossas metas são distantes, são longas, né? São de longo prazo. E aí, se tu esperar até o longo prazo, meio que no caminho tu vai te desestimulando, né? A questão de organização do tempo. Eu utilizo 3 aplicativos, tá? Que me ajudam com a questão da organização do tempo. Um deles é o Google Agenda, o outro é o To-Do e o outro é o Trello. O Google Agenda eu uso em todos os meus projetos. Por quê? Aqui no escritório, a gente não trabalha toda a equipe aqui. Então, a gente precisa muito se comunicar. E às vezes eu marco uma reunião, para não ter que marcar a reunião, aí avisa um, avisa o outro, ou manda e-mail, ou faz alguma coisa assim, eu só simplesmente marco e o Google Agenda ele já me permite que todo mundo consiga ser avisado e entra na agenda pessoal de todo mundo. Então, isso fica muito mais fácil. O To-Do e o Trello são aplicativos que me permitem fazer a organização tanto de um projeto como de vários simultâneos, que é o caso da gente aqui. E nesse processo eu consigo atribuir tarefas, eu consigo colocar uma data de prazo, tem ali, por exemplo, eu posso botar um checklist de coisas que eu tenho que fazer, né, uma listagem ali de todas as atividades
e ir clicando nessas atividades. O Trello também te permite isso. Tu vai clicando nas atividades que tu já fez e ele vai botando ali uma barra de sucesso ali, né, de quanto que tu tá conseguindo atingir. Então, são aplicativos que me ajudam a controlar muito mais a questão de prazos, do tempo, de responsabilidades também, de quem faz o quê, e tá todo mundo ali implicado. Então, isso contribui bastante para nossa organização geral e para cada um saber o que precisa fazer no tempo que é mais adequado, mais necessário. Então, eu utilizo bastante aqui com a minha equipe. Agora, quando eu estava na ponta, eu usava só o Google Agenda e não se tinha ainda, as outras pessoas, na maioria, não tem o uso desses aplicativos. Então, eu não conseguia fazer isso, por exemplo, numa articulação intersetorial, que seria um sonho, né, gente? Para arquivar o material e, inclusive, para começar, por exemplo, começar a escrita, começar uma tabela, tudo, eu parto do Google Drive. Por que eu falo muito dos aplicativos do Google? Porque eles são gratuitos, eles são bastante intuitivos, então todo mundo está acostumado, é muito mais fácil. Então, o Google Drive, muita gente já utiliza, né? Então, é muito mais fácil da gente ter essa cooperação. E aí, então, é o espaço onde eu deixo tudo que está relativo a cada um dos projetos, porque daí todo mundo tem as mesmas informações. Por exemplo, fiz uma leitura, alguma coisa que eu acho importante que todo mundo possa ter acesso para ler também e tudo mais. Eu boto naquela pasta e daí todo mundo tem esse acesso. Então, é uma ferramenta de colaboração, tanto de escrita, quanto de colaboração, de criação de ferramentas, de organização de materiais de leitura, de fundamentação do nosso planejamento. E o monitoramento dos dados, eu gosto muito de usar o Google Formulários. Eu já fiz o Google Formulário para eu mesma usar comigo mesma. E aí, todo mundo mexe que eu sou a louca dos formulários, porque eu adoro um formulário. Só que o que acontece? Ele é muito mais fácil ali de tu preencher as informações e tu conseguir depois sistematizar. Quando a gente sistematiza, eu não sei se tu já mexeu, mas quando tu vai ali e tu pede um resumo, né, das respostas, ele já te dá inclusive gráficos. Eu particularmente não uso os gráficos dali, porque geralmente quando eu faço os formulários, eu faço de uma forma que eu tenha todas as respostas sem eu ter depois que ficar separando manualmente, coisa e tal. E isso me requer uma limpeza dos dados e uma organização depois, por exemplo, de pegar dados que estão em várias colunas e botar num mesmo lugar. Então, daí eu produzo as minhas próprias planilhas, meus próprios gráficos e tudo mais. Mas tu pode usar dali, por exemplo, se tu quiser também. Tu pode fazer uma limpeza de dados no próprio Google Forms e aí tu já tem ali. Então, é muito interessante porque é uma forma de monitoramento muito mais rápida. Porque quando tu tem os dados em diferentes locais, tu tem que pegar todos eles e fazer a contagem manual. Quando tu tem ele na planilha, tu só vai organizando ali por ordem alfabética ou enfim, por outra ordem que tu queira ali na planilha e ele vai te dar justamente esses dados muito mais fácil. Então, o teu monitoramento, a tua forma de gerar dados é muito maior. E no planejamento é bem importante essa esfera do monitoramento, porque eu digo assim, para mim o planejamento ele começa com essa escrita, com esse planilhamento, que nos dá todas as ações, e depois todas as ferramentas que eu vou utilizar na execução do planejamento, eu vou fazer a testagem. Então, se eu vou fazer um Google Forms, eu vou testar ele primeiro, antes de começar a aplicação real, para eu poder adaptar, fazer mudanças, ver que lá na planilha, o formulário às vezes está tudo ok, só que lá quando o dado chega na planilha, ele chega de um jeito que está mais difícil depois de organizar. Então eu mudo ali o formulário, porque às vezes para a pessoa que vai preencher não faz tanta diferença, mas para quem vai fazer a leitura do dado faz. Então eu gosto sempre de fazer essa adaptação e depois da adaptação aí sim implementar. E o monitoramento também nos ajuda. Lá no final do planejamento a gente percebeu o que não saiu como a gente queria. O que a gente deveria lá no início ter feito diferente. Ou o que a gente não percebeu, mas que depois da execução a gente se deu conta que foi aquilo que estava faltando, que precisava ser diferente. E tudo isso eu vou fazendo o registro, porque eu também faço essa escrita que eu falei no início, ela vai do início, na execução, e depois na análise, né? A análise é um momento muito importante e muito rico do planejamento, que é quando tu faz
avaliação da execução, né? Tu faz análise de como foi desenvolvido, quais foram as dificuldades ou os equívocos ali que se tomou, o que poderia ter sido feito diferente, o que não foi pensado e que foi criado no meio do caminho, né? Então tudo isso é muito interessante se fazer num momento de análise, porque daí no próximo planejamento tu já tem esta bagagem a mais, que muitas vezes fica só no terreno da gente pensar, a gente, olha só, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. E quando tu vai planejar de novo, parece que tu já esqueceu, então não entra, né, nesse teu novo planejamento. Conte uma experiência positiva que o planejamento foi importante. Quando veio essa pergunta, eu fiquei pensando, o que eu vou dizer? Eu faço tudo planejado, mas ao mesmo tempo que eu faço tudo planejado, eu fiquei pensando qual exemplo que eu vou dar, porque todos os exemplos pareciam tipo, esse exemplo é básico, né? E aí eu acabei demorando um pouquinho ali para escolher que experiência que eu ia trazer. E aí eu lembrei de uma experiência que para mim foi muito marcante, que eu era supervisora na época e eu supervisionava casas de acolhimento da nossa rede parcerizada. Uma dessas casas eu tinha uma percepção de que tinha algo que eu não estava vendo, tinha algo que não estava sendo me dito. E isso era muito assim, sabe quando todo mundo tem um determinado problema, aquela casa não tinha? Eu percebia algumas questões em outras casas de acolhimento que para mim eram desafios, a gente tinha que melhorar, mas era comum no acolhimento, dá para se dizer que é algo até esperado que aconteça, né? São desafios esperados que aconteçam numa casa de acolhimento. E aquela casa não tinha. Então, essa parecia uma perfeição, parecia uma maquiagem para mim. E isso me interrogava muito. Então, eu fiz um planejamento específico, porque o meu planejamento era muito geral, assim, para todas as casas. E aí eu resolvi fazer um planejamento específico para essa casa, onde eu baseei todo o planejamento no fortalecimento do meu vínculo com os profissionais, com as crianças, buscando ter maior abertura para que eles se sentissem mais à vontade para me apresentar o seu dia a dia tal como ele era, né? Com todos os seus desafios e tal, sem essa necessidade de ficar se colocando como uma casa super organizada, super estruturada, com tudo certo, né? De tipo assim, uma casa sucesso. Então, eu disse, não, eu vou aprofundar isso. Ao aprofundar isso, eu consegui receber uma denúncia. E a partir desta denúncia, eu falei, meu Deus, eu não me dei conta disso. Tipo, eu nunca teria pensado que as crianças estariam sofrendo maus tratos, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca teria pensado isso, como que eu não enxerguei? Então, porque realmente tinha muita coisa embaixo. E aí eu aprofundei a minha vinculação com as crianças e com os profissionais também, mas meu foco principal era as crianças, para que elas pudessem vir conversar comigo. Eu tinha por hábito, muitas vezes, almoçar nas casas de acolhimento. Por quê? Porque esse momento da refeição é um momento muito informal. E como eu já falei, a informalidade é muito interessante para a construção dos vínculos e é um momento muito informal. As crianças estão chegando do colégio, outras estão indo, a casa está muito pulsante. E aí eu aproveitava para almoçar, para conversar com as crianças, para bater papo, para dar risada, para elas me contarem as histórias do que estava acontecendo na vida delas. E assim ia se construindo esse vínculo para a gente poder trabalhar juntos e falar de coisas mais profundas. E de fato foi isso que aconteceu. E então eu acabei sabendo realmente de uma situação de maus tratos, de duas situações principalmente, bem agravadas de maus tratos com crianças envolvendo violência em relação às crianças. Violência física. E psicológica também. Mas a física era a que mais me preocupou, né? Era mais agravada. E aí, então, eu fiz um relatório, enfim, tomei as providências que eram necessárias de ser tomadas. Mas a questão aqui para nós que eu trouxe esse exemplo este planejamento é que me permitiu conseguir descobrir o que estava acontecendo. Eu precisei de um conhecimento anterior, que era a minha percepção, a minha bagagem, o conhecimento que eu já tinha na esfera do acolhimento institucional, que me permitiu perceber que tinha alguma coisa que não estava sendo ali muito natural.
e eu consegui, então, não, vou fazer um plano aqui, né, um planejamento específico para essa casa. Então, isso foi, claro, muito importante, mas a execução desse meu planejamento foi essencial para que eu conseguisse descobrir o que estava acontecendo, e com isso a gente conseguiu afastar os agressores da casa, a gente conseguiu gerar nas crianças também uma maior percepção de segurança, porque tu sai da tua casa, porque o Estado, né, vai dizer que lá na tua casa tem alguma coisa que não está bem, te traz para a tutela dele e tu sofre maus tratos. É de uma incoerência, de um contrassenso gigante. E isso faz as crianças perceberem, não, realmente então existe uma preocupação, porque tu me tirar da minha casa e me trazer para cá para fazer eu passar mal aqui também, tipo, pra quê, né? Então, foi muito importante para as crianças também, para essa dimensão de garantia de direitos e tudo mais. E claro, para a gente conseguir trabalhar o plano delas de vida para que elas possam voltar para suas famílias de origem ou, enfim, para outro encaminhamento que for dado nos seus planos, de uma maneira que elas possam estar, no decorrer do desenvolvimento de cada uma do seu plano, se desenvolvendo de maneira saudável e realmente protetiva, que é o objetivo maior de um espaço de acolhimento institucional. Desafios. Essa é a última pergunta. Quais são os desafios do planejamento? E eu destaquei 2 que para mim são cruciais. O primeiro fala da procrastinação. O planejamento pode ser um lugar ideal para tu ficar procrastinando. O que acontece? Tu começa a planejar e aí tu vai escrevendo, aí tu vai fazendo tabela, aí tu vai pensando o que precisa ter, quais são os recursos. Aí quando tu vê, tu fica te embolando ali naquele planejamento e tu não sai dele. Tu fica, agora eu vou testar, aí tu testa uma ferramenta, aí volta para depois da testagem, faz a adequação e diz, ah não, mas eu mudei muita coisa, eu vou testar de novo. Aí vai lá e testa de novo. Aí tá, testou, viu que tem coisa para adaptar, volta. Ah, mas já que eu já testei 2 vezes, agora eu vou deixar perfeito, vou testar mais uma. E tu não vai nunca mais parar. Tu vai morrer fazendo isso. Então tu usa o planejamento como um lugar de procrastinação. Eu tinha uma amiga, tenho essa amiga maravilhosa, beijo pra ti, que tu vai saber que eu tô falando de ti, que quando ela procrastinava, ela dizia, Kizzy, eu lavei até o forro lá de casa pra não fazer a tarefa que eu precisava fazer. Então, tem gente que não lava o forro da sua casa, mas que fica planejando forever, pra sempre. Então, esse é realmente um desafio, é a gente se dar um limite aqui, né, e dizer, não, eu vou ali, vou testar uma vez, vou vir, vou adaptar, mas depois disso eu vou implementar, eu vou executar e deu, né? Daí eu vou lá no final, na nossa análise, descobrir o que é mais que faltou, o que eu devia ter feito melhor, mas eu também não vou ficar parada fazendo isso. Então, um dos desafios é a procrastinação. E o outro desafio é não sair do papel, que parece muito parecido com a procrastinação, mas eu vou explicar por que eu boto aqui como um desafio diferente. Não sair do papel é quando tu começa a planejar, tu escreve, e aí tu faz aquele movimento, como eu falei, que tu olha para macro, né? Tu olha pro grande, e depois tu vem olhando pro teu micro, pro teu foco de atuação mais pontual ali que tu vai realizar. E nisso, quando tu olha pro macro, tu te sente pequena, tu te sente insuficiente, tu sente que tu não vai dar conta. E essa percepção é de falta de autovalorização, é de baixa autoestima. Então, o que tu faz? Tu não tira do papel, porque tu já acha que não vai dar certo. Então, se tu começar a executar, tu vai te olhar fracassar e tu não quer sentir o fracasso. Então, é melhor nem começar. Porque daí, se a gente não começa, a gente não fracassa. Então, não sai do papel, tu não faz nem sequer a testagem das tuas ferramentas, fica ali onde tá mesmo. Então, isso tudo são desafios muito importantes e que tu pode ver que falam muito da gente, de autoconhecimento, de como a gente conseguir inibir esses processos. E quando eu falo inibir, é inibir o seguinte, olha, tô procrastinando, peraí, vou parar, deixa eu pensar, vou fazer de uma outra forma, porque eu não quero procrastinar. Eu tô tendo baixa autoestima, eu não tô me valorizando, eu só tô vendo o que eu faço de mal, ou eu só acho que eu sou insuficiente, não consigo perceber nenhuma das minhas habilidades. Não, só um pouquinho. Vamos parar e vamos olhar isso. E o autoconhecimento nos permite esse processo. E aqui eu quero deixar um ponto que para mim é muito importante, que é quando tu não te sentir boa o suficiente, quando tu sentir ou tu perceber ou tu achar que aquilo que tu sabe não tá aquém do necessário ou não
não vai dar conta daquilo que precisa ser feito, eu quero que tu pare e olhe para aquilo que tu sabe fazer. E tu parta disso. Porque o que eu mais vejo são profissionais que têm boas habilidades não desenvolvidas, enquanto que fica tentando fazer curso, fica fazendo leituras, fica, enfim, utilizando vários outros recursos para tentar aprender algo que não sabe ainda, em vez de desenvolver aquilo que já tem de habilidade e incorporar isso no seu processo de trabalho. Então, isso é o mais importante. Parta daquilo que você tem de habilidade, daquilo que você sabe fazer. Quando tu achar que tem algo que é fácil, não é porque aquilo é fácil, é porque tu já aprendeu a fazer. E isso é uma das formas de tu identificar que é uma habilidade que tu tem. Quando a gente acha que algo é muito fácil para nós, ele parece bobo, parece óbvio, mas na verdade não é. É porque já tá fácil pra gente, então a gente acha que todo mundo sabe, mas não é verdade. Então essa é a tua habilidade, essa é a tua força, e isso é muito importante para tu desenvolver a tua prática profissional, a tua atuação. Então, dito isto, tem algo que eu quero que grave na tua cabeça. O planejamento é o caminho mais rápido, mais fácil para te levar a um trabalho de excelência de uma maneira leve. Essa que é a verdade. Por isso que eu falo tanto, eu tenho tantos vídeos aqui no canal falando sobre planejamento, porque eu acredito muito nisso e eu quero que tu também perceba isso. Coloque em prática um planejamento no teu cotidiano e tu perceba isso, porque teu dia a dia vai ficar muito mais leve e muito mais facilitado. As ferramentas de planejamento são uma questão de exercício, de prática, de incorporação no teu dia a dia, que tu vai começar a fazer isso de maneira automática, como eu já faço hoje, de maneira totalmente automática, tanto que eu tive dificuldade de pensar um exemplo de um momento que eu planejei, porque todos os momentos são planejados. Então, espero ter te ajudado, né? Sempre que eu produzo material aqui para o canal, eu sempre penso como que isso vai resolver um problema de quem está aí na ponta trabalhando. E muitas vezes o planejamento não é uma pergunta que vem para mim, mas é uma das coisas que eu mais falo, porque eu acredito que ele é a solução para muitos dos nossos problemas. Fica comigo e facilita a tua vida. Comenta aqui que eu quero saber como é que está acontecendo aí na tua cidade. Beijão!